Olá, meu observador. Sim, eu sei que é um pouco estranho um canal de terror, tá falando de Red Dead Redemption. Mas confie em mim quando eu digo que o que eu tenho pra te mostrar hoje é algo bem perturbador. Tanto que eu devo avisar que caso você seja uma pessoa sensível a conteúdos pesados, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Há mais alguns vídeos nesse canal que são mais leves e podem te interessar. E também esse vídeo vai ter spoilers do jogo. Caso não queira os spoilers, também recomendo não assistir. Agora, com o aviso dado, vamos entender o que tá rolando. Caso alguém não esteja familiarizado com o jogo, o que sinceramente é bem difícil, é um jogo que conta a história do Arthur Morgan e da gangue Vanderlinde, liderada por um cara chamado Dutch. Basicamente, são uma gangue de criminosos, que consistem tanto de homens quanto de mulheres. Tem até um guri metido no meio, ainda bem que não existia conselho tutelar nessa época, senão tava todo mundo ferrado desde o início. Enfim, essa é a premissa do jogo, mas essa teoria não gira em volta do protagonista, o Arthur, mas sim de uma das mulheres que fazia parte da gangue, a Karen. Não tem palavra melhor pra descrever essa mulher além de barraqueira. Quase se não todas as brigas entre as garotas do acampamento envolviam ela. Não tô dizendo que a Karen era uma má pessoa, mas ela tinha o pavio bem curto de vez em quando. Dentro do jogo, a Karen não era uma figurante qualquer. Ela já teve papéis importantes em algumas missões, além de ter uma personalidade muito marcante. Mas durante uma parte do jogo, ela simplesmente some. Tilly, uma outra mulher, tem uma fala que diz que a Karen morreu depois de ter bebido demais, já que após alguns acontecimentos, a Karen começou a beber muito. Mas alguns detalhes tornam essa afirmação suspeita. Eu vou explicar cada um deles. A Karen era uma mulher cheia de vida, brincava e se divertia com o resto da gangue, apesar de alguns desentendimentos, por assim dizer. Porém, tinha uma pessoa que era bem próxima dela, o Sean. Eu espero muito que eu esteja falando o nome desse cara certo. Um membro bem querido da gangue. Andando pelo acampamento, dá pra ver que eles eram bem amigos, se é que vocês me entendem. Tava tudo indo bem entre esses dois, até chegar numa missão chamada A Short Walk in a Pretty Town, ou, para os íntimos, uma caminhada curta em uma linda cidade. Em uma parte da missão, Arthur e uma parte da gangue são encurralados por um grupo de pessoas armadas. E quando isso acontece, bem, eu acho que esse cara não tá muito bem não. Depois desse ocorrido, a Karen mudou. Ela não era mais a garota energética que todo mundo conhecia. Ela ficou amarga e ela começou a beber muito. Ela já bebia antes, mas isso era muito pior. A Karen andava desarrumada, deprimida, não parecia a mesma pessoa. Mas a pior parte disso tudo é que ninguém da gangue ajudou ela. O Arthur tava ficando doente devido à tuberculose, o Dutch cagou pra ela e o resto dos membros tava muito ocupado cuidando de si mesmo pra ajudar ela. Alguns membros até notaram que a Karen tava desmoronando aos poucos, mas ninguém se importou o suficiente. E é aqui que entra a teoria. A Karen, por mais mal que tivesse, ainda estava presente no acampamento, mas o momento que ela desapareceu foi durante o capítulo 6. Uma boa parte da gangue tinha saído para realizar uma missão, mas a Karen fica para trás no acampamento. Porém, mais alguns membros ficam com ela, sendo eles o Uncle, a Tilly, a Mary, Pearson e também o personagem mais filho da p desse jogo, o Micah Bell. Todo mundo que jogou esse jogo sabe o quanto o Micah é um arrombado. Ele não presta pra nenhuma além de encher o saco. Todos os problemas que acontecem nesse jogo é culpa desse desgraçado. Mano, ele nem se inscreveu na porra do meu canal. E ele bateu num cachorro. Não tem como alguém gostar desse cara. Ah, a esposa do John tava lá também, a Abigail. Então, tinha um pessoal. Enquanto o Arthur tava fora com uma parte da gangue, alguns dos que restaram no acampamento fugiram, sobrando apenas a Karen, a Abigail, Tilly, o Micah e 2 dos seus lacaios, Cleet e Joe. Deixando claro, nesse período o Micah já tava traindo a gangue. E enquanto o resto da gangue tava ocupado com a missão, não tinha ninguém pra proteger a Karen do Micah e dos cachorrinhos dele. Alguns de vocês podem até argumentar e falar que a Tilly ou a Abigail teriam tentado ajudar ela. Tanto que foi a própria Tilly que disse que a Karen morreu embriagada. Mas a própria também admitiu que não chegou a ver isso acontecendo. Ou seja, não tem como ter certeza. A Karen, como eu já mencionei e como deve ter dado pra perceber,
tem uma personalidade bem forte. Tanto que ela é a única mulher que tinha coragem de jogar na cara do Micah que não gostava dele. E é aqui que a teoria fica mais macabra. Se você prestar atenção nos diálogos que rolam no acampamento enquanto você joga, o Micah fala um monte de coisa nojenta pras mulheres do acampamento, dando a entender que ele só não passava do limite devido às regras do Dutch. Então, agora você pega tudo que eu falei e junta as peças. Justamente quando o Dutch, o chefe da gangue, estava fora, estranhamente a Karen morre. Ao contrário de outros personagens que, assim como ela, tinham um papel de destaque na gangue, de algum modo, a gente nunca viu a morte dela, nem sequer o corpo da Karen. Isso parece ser muito proposital. E considerando que o Micah era sem sombra de dúvidas mais forte que qualquer uma das 3 mulheres que estavam lá, e ele tava com outros 2 caras, sinceramente, o que impedia ele de realizar tudo aquilo que ele tinha vontade, mas não podia devido às regras que ele tinha que seguir? Todas essas coisas indicam que o Micah e matou a Karen em algum momento durante a missão que o Arthur e os outros foram fazer. Na boa, tudo aponta pra isso. Desde os comentários do Micah até o fato que ele tava no comando das coisas enquanto o Arthur e o Dutch estavam fora com o resto do pessoal. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que o Micah foi atrás da Karen ao invés de alguma outra mulher. A resposta é simples. A Karen era a única que tinha coragem de peitar o Micah, e ele não gosta de levar desaforo de ninguém, muito menos de mulher. Além disso, também tem o fato de que a Karen tava bebendo muito, o que a tornava, querendo ou não, um alvo mais fácil. Mas, além disso tudo, lembra que eu falei que foi a Tilly que deu a notícia de que a Karen morreu porque tinha bebido mais que um carro esportivo? Então, tanto a Tilly quanto a Abigail têm medo do Micah, e isso é perceptível. Eu suponho que a Abigail tava cuidando do filho dela, o Jack, até porque, além do Micah ser um completo cuzão com o guri, o menino tinha sido sequestrado por um mafioso não fazia muito tempo. Good morning, Arthur. Huh? Circus? No. You worried your mother half to death. Então faria muito sentido a Abigail estar de olho no moleque. Mas e a Tilly? Bom, de todas as mulheres, ela é quem provavelmente tinha mais medo do Micah. Então mesmo se ela tivesse visto algo, nada impede ele de ter ameaçado ela, dizendo que se ela abrisse a boca ele acabaria com ela também. Nada podia parar ele naquele momento. Ou seja, a Karen sofreu e morreu de uma maneira horrível, e ninguém tava lá pra parar isso. Essa teoria sem dúvidas me colocou pra pensar. A Rockstar nunca deixou claro o que aconteceu com a Karen, além daquela fala da Tilly, mas eu não nego que, por mais perturbadora que seja, acho que essa teoria faz muito sentido. Todas as evidências apontam pra isso, mas eu também quero saber o que vocês acham, então me digam aí nos comentários. Então é isso, meu observador. Espero que tenha gostado desse vídeo, dessa teoria doida. Até a próxima!